introdução. Então, boa tarde a todos e todas. Eu sou a Pamela, né? Eu vou apresentar a minha comunicação intitulada Eu quero botar meu bloco na rua, uma experiência descolonizadora de ensino de filosofia em diálogo com a literatura. Num primeiro momento, então, só para me apresentar, eu sou egressa do Prof. Filo, eu sou da primeira turma de 2017 e 2019, e eu não vou apresentar a minha pesquisa, né, como o Genival estava mostrando o caminho que ele está percorrendo, eu vou apresentar para vocês uma experiência de ensino de filosofia posterior à minha dissertação, que eu defendi ela em 2019. Atualmente eu estou fazendo doutorado na área da filosofia, mas discutindo o ensino de filosofia. E o meu objeto de estudo vem sendo atravessado por essa relação entre a filosofia e a literatura. No mestrado, eu acabei estudando, né, uma relação entre a literatura romântica no século XVIII, posteriormente com a literatura brasileira da Clarice Lispector. Então, eu peço licença para vocês para compartilhar a minha tela, para ver se vai dar tudo certo aqui na apresentação. Está travando um pouquinho aqui, mas acho que vai dar certo. Vocês estão conseguindo visualizar? Sim. Então, eu vou seguir. Ótimo, então eu vou seguir daqui. Como eu mencionei para vocês, então, a intitulação da minha comunicação é Eu Quero Botar Meu Bloco na Rua. Chama atenção, primeiro momento, então, aqui para o título, que faz parte da canção do Sérgio Sampaio, que também é um artista, um músico da música popular brasileira, que ele é considerado um maldito, né? Então, o que isso significa? A canção que foi produzida por ele, justamente no tempo da ditadura militar, ressalta essa vontade de estar conectada com as questões mundanas, né? E isso vem atravessar a discussão justamente porque a experiência de ensino de filosofia, ela é uma resistência. Eu parto desse primeiro princípio que ensinar a filosofia é justamente essa resistência, porque a gente sabe que a gente não ensina. E como a gente já tem de antemão que a gente não ensina, o que a gente faz em sala de aula? Então, esse movimento de a gente estar em sala de aula, como fala o Alejandro Serletti, e o ensino de filosofia como um problema filosófico, é justamente a gente pensar que, ao estar em sala de aula, a gente vai ensinar para o aluno uma atitude filosófica. É o que vem sendo discutido justamente em toda a história da filosofia, seja ela ocidental ou não, a questão se a gente ensina a filosofia ou a filosofar. Então, eu parto da questão que a gente ensina essa atitude perante o mundo, e a filosofia, ela é um modo de vida. Nesse cenário, as questões que, conforme o colega mencionou anteriormente na sua comunicação, ela está atrelada aos nossos problemas do dia a dia, do cotidiano, com a nossa vida. Então, a experiência descolonizadora de ensino de filosofia, ela vai ser permeada por esse livro, não sei se todos já leram ou conhecem, eu coloquei a capa aqui no fundo, que é um livro da Conceição Evaristo, né? E nesse cenário, o livro da Conceição é permeado por 13 contos de 13 histórias de 13 mulheres que são vítimas de violência, das mais variadas possíveis. Mas nesse primeiro bloco aqui, eu gostaria de frisar, dentro dessa experiência, o primeiro passo, então, foi pensar nessas experiências, né? O que é filosofia com os estudantes, posteriormente, abrir um diálogo para pensar o que é a educação e qual que é o papel da educação nesse sentido de uma educação filosófica, tomando sempre aqui uma experiência, como vem sido tratada pelo Walter Kohn, alguns outros teóricos, por exemplo, Silvio Gallo também traz, que o ensino de filosofia é uma experiência do pensamento. Então, trazer para os alunos a questão da educação e como a gente trabalha isso num processo descolonizador, foi o primeiro movimento que a gente fez nessa experiência com os alunos do terceiro ano de uma escola chamada Irmã Wienfrida, que fica em Santa Catarina. Né? Provavelmente vocês não conheçam, mas é uma cidade muito pequena, então a experiência também foi bastante significativa, porque mexeu, né? Eu já falo disso.
O fio condutor metodológico para essa experiência filosófica foi também um diálogo com o livro da Bell Hooks, que é chamado, né, da Bell Hooks, chamado Ensinando a Transgredir, mas também Ensinando o Pensamento Crítico, que é esse livro verde aqui, ó, não sei se vocês estão conseguindo visualizar. E o que ela traz aqui são 26 ensinamentos, e o tópico que eu trouxe, o fio condutor, seria a conversação como metodologia. Então, as histórias, né, foram lidas pelos estudantes e pelas estudantes, e depois a gente fez um círculo de debates que giraram em torno dos problemas que o livro, a leitura, né, a experiência com a literatura suscitou. Importante também ressaltar que a relação entre a filosofia e a literatura, esse debate é muito importante também a partir da relação transacional. Nesse movimento transacional, um teórico que vai nos auxiliar a pensar essa relação é o Benedito Nunes, que traz esse olhar para a filosofia e para a literatura não como áreas separadas, né, mas como um rio confluente, como ele menciona, né, uma ali em diálogo constante com a outra, né, e vários filósofos e filósofas aí da história da filosofia podem nos ajudar, né, a pensar. Um exemplo aqui que eu poderia trazer é o próprio Platão, né, utiliza do elemento ali do diálogo na produção das suas, da sua filosofia. E aí, outra questão também que é importante a gente trazer aqui é a relação da literatura com a criação dessa imagem em questão. Como a filosofia tem uma relação, muitas vezes, com os conceitos, com os problemas filosóficos, a literatura ela traz essa imagem em questão. O que seria essa imagem em questão? É o que também vai ser trabalhado pelo Benedito Nunes e pelo professor, filósofo Manuel Antônio de Castro, que ele vai trazer esse olhar para pensar que ela cria essa imagem diferente de um conceito. Um exemplo que a gente poderia trazer aqui é a Capitu, do Machado de Assis, ou a Lore, de Uma Aprendizagem, o Livro dos Prazeres, da Clarice Lispector, que cria essa ambientação. Então, na imagem que a Conceição Evaristo ela traz, é justamente um olhar para essas mulheres, né, as suas escrevivências, como elas vão atravessar um processo de afeto, de afetação, o outro, né? Então, os estudantes ali, eles ficam permeados por um afeto que vai extrapolar a leitura. A literatura, ela tem esse poder, né? Ao mesmo tempo que ela não tem essa relação com a verdade, mas ela também tem uma relação com as questões mundanas. Ela faz com que a gente pare para pensar também, uma literatura pensante. E aí, um elemento importante que trago aqui também nesse bloco é a escrevivência. A escrevivência, ela não precisa estar tão atrelada, ela não é um método, né, como a Conceição ela fala. A gente na academia às vezes acaba pegando, né, algumas questões para ajudar nas nossas elaborações aí da academia, mas a escrevivência ela é uma forma de vivência. Então, trabalhar isso em sala de aula também suscitou uma experiência muito significativa com o próprio pensamento e a filosofia. Os alunos, né, os estudantes passaram a escrever as suas histórias atravessadas aí pelas histórias das mulheres, né, da Insubmissas Lágrimas. Então, como eu mencionei para vocês, um passo importante, então, é a gente pensar com os estudantes ali qual é a relação que eles têm com a educação. Aí eu trago um referencial aqui, que é o professor, pedagogo também, pensador, Luiz Rufino. No livro dele, Vence Demanda, Educação e Descolonização, ele diz o seguinte: a educação é o radical vivo que monta, arrebata e vai alumbrar os seres e as coisas do mundo. A gente fica muito atrelado, né? A gente tem uma formação muito eurocentrada, muito eurocêntrica, que não trabalha o corpo, que não trabalha as emoções, muitas vezes. A gente está muito mais fechado num pensamento racional que vai anular isso. E na contracorrente, a gente vê a educação, como o Luiz Rufino, né, pensa, fundamentada e assentada ao corpo, na palavra, na memória e também nos atos. A educação, ela é esse balaio de experiências traçado em afeto, é muito importante essa palavra também, né, porque isso está muito atrelada à concepção da Bell Hooks, ao caos. Sala de aula também é conflito, cisma, você precisa estar cismado com as coisas do mundo, né, a gente precisa ter esse espanto, conflito, beleza, jogo, peleja e festa.
repertório de práticas miúdas, cotidianas e contínuas, que serpenteiam no imprevisível e roçam possibilidades para plantar esperanças, amor e liberdade. Então, aqui é bem importante trazer o referencial para o pensador Rufino, que é a Bell Hooks e o Paulo Freire, né? Acreditar no ensino que ele possa ser libertador e transgressor também. E aí, para dar sequência aqui ao pensamento do Rufino, ele diz que a gente precisa romper com a colonização, mas de que forma que a gente faz isso se toda a cultura ela é colonizada? Então, a gente precisa pensar novas práticas, né, que venham a flertar, que sejam atravessadas por outras vozes que não aparecem. Então, ele diz o seguinte, né, uma forma da gente reerguer as resistências, mobilizá-las, é uma encantaria implicada em contrariar toda e qualquer lógica de dominação. A educação como dimensão política, ética, estética e de prática do saber que é comprometida com a diversidade. Então, bem importante nessa fala, comprometida com a diversidade das existências e das experiências sociais. A tarefa que a gente tem hoje como professora, como professor, é justamente a descolonização, né? A gente precisa romper com esse currículo, né? Esse currículo que ele é muito homogêneo, né? Ele é muito centrado em apenas uma única forma de saber, né? E a gente tem aí elementos para pensar quais são os perigos de uma história única. Aqui só para dar sequência, então, eu já falei para vocês ali o que significa o escrever, mas para Conceição, escrever é dar movimento à dança-canto que o meu corpo não escuta. Escutar o que os estudantes têm a dizer é um passo para a gente criar uma ambientação de conversação que seja atrelada a uma experiência significativa do pensamento, né? Que eles passem a pensar os problemas que circunscrevem, né? A localidade, a família, as relações interpessoais e o mundo no geral, né? Então, muitas vezes eles têm uma ideia que a filosofia é você viver nesse mundo da lua, que é criado esse estereótipo, e não pensa as questões como violência, né, como a questão de gênero, que o colega mencionou anteriormente, questões atreladas à sexualidade, né, problemas que vão ser encontrados no ambiente escolar que são silenciados, né, principalmente as variadas violências. Então, o objetivo desse trabalho é justamente compreender a experiência do nós. A gente faz filosofia não individualmente, mas a gente faz coletivamente. Não uma hierarquia aí de saberes, né? A gente precisa compartilhar. Nesse cenário, pela Conceição, o nós ele é muito importante. A gente tem outras éticas que a gente pode pensar também, como a Ubuntu, que traz esses elementos para pensar. Eu sou porque nós somos, né? Então, há um processo de integração e coletividade nesse fio da conversação, né? Esse sentido de roda, esse movimento circular, ele também é bem importante criar uma ambientação para que os estudantes se sintam à vontade justamente para falar, né? Para compartilhar a forma como eles veem o mundo, como eles pensam, né? Como eles argumentam, né? Então, ela traz que a escrita é um processo para ela, como mulher negra, justamente de sobrevivência. Não é uma escrita somente de si, porque esgotaria todo o próprio sujeito, mas a escrevivência ela vai carregar o que ela chama, né, da vivência da coletividade. Aí, aqui eu trago algumas questões sobre as histórias também, vou apressar um pouquinho, senão não vai dar tempo. Não sei quantos minutos eu tenho, não estou vendo a sala. Acho que posso dar sequência, né? Então, como eu tinha mencionado, são 13 contos de mulheres negras que narram as suas vivências, mas não deixam ser definidas por suas cicatrizes. Então, eu trouxe aqui, ó, rapidamente para mostrar para vocês. A gente tem ali a história da Aramides, que é uma situação muito forte de estupro, da Natalina Soledad, que foi uma das histórias que os estudantes escolheram para depois desenvolver um trabalho, que é sobre a misoginia. Tem relação com a escola também, que vai ser na escola que vai ser vivenciado muitas questões também que atravessam a Natalina, né? O pai, tendo uma família de só homens, tem uma filha menina e faz com que ela não seja incluída dentro desse ambiente familiar. A Shirley Paixão, enfim, são 13 mulheres, né? E cada uma dessas histórias, cada um desses contos, ele traz um problema que a gente vai pensar de forma filosófica. Nesse cenário de a gente pensar que as histórias elas nos constituem, a gente também tem histórias. Então, para Conceição Evaristo e para Bell Hooks,
um professor ele deve ser um bom contador de história. Então, essa experiência em sala de aula, a gente trouxe vários elementos para os alunos produzirem, né, questões relacionadas, como eu já tinha mencionado, a violência racial, de classe, de gênero. Essa experiência, ela ocorreu na cidade chamada Catanduvas, de Santa Catarina, irmã Frida. A dinâmica aqui da experiência também foi uma roda filosófica, contando as histórias das mulheres submissas. Posteriormente, também, os alunos fizeram varal das histórias, como eles leram, o que chamou a atenção, e a gente fez um teatro também para apresentar para a escola toda, que foi sobre a história que eles escolheram, que mais chamou a atenção deles, dessa turma de terceiro ano do ensino médio, foi da Natalina Soledad. É importante também trazer aqui para vocês que a gente precisa trabalhar um movimento de uma educação antirracista, então trazer a Lei 10.639, fazer com que ela seja vivenciada na prática, é um compromisso ético que a gente tem, né? Então, além de trabalhar esse processo, a produção da escrita dessa experiência, ela foi muito significativa, né? Entrar em contato com as histórias dos estudantes nos permite pensar quem são esses sujeitos dentro do espaço de sala de aula, né? Aí teve o seminário, né, que foi a roda de conversa, né, a conversação e a apresentação teatral, e também um outro objeto que os alunos produziram ali como um visual mesmo foi o varal de histórias das insubmissas lágrimas. Aí eu trouxe para vocês aqui algumas considerações finais. É importante, então, para a gente pensar as nossas práticas cotidianas, né, e também romper com as práticas seculares, deixando um pouco de lado a pretensão de uma universalidade ocidental, marcada justamente pelo laço da colonização, para pensar em práticas que sejam cotidianas, de pertencimentos coletivos e não individualizantes. Aí, citando o Rufino aqui, a educação, o ensino, deve ser um fortalecimento comunitário, ético, responsável, de circulação de conhecimentos que proporcione e vitalizem os seres atravessados, né, por toda essa violência colonial. Aqui eu trouxe as referências, né, que eu utilizei, e aqui algumas imagens que vocês podem também visualizar, a apresentação teatral nesse primeiro bloco aqui, no segundo também. Aqui, eles confeccionando o cartaz, o varal das histórias, para os demais alunos também terem um pouco desse resumo, né, uma síntese do livro. Deixa eu interromper aqui o compartilhamento, aqui também tem uma foto da apresentação. E não sei quantos minutos eu tenho ainda, vou visualizar agora. Ok, 2 minutinhos, então só para finalizar. Por que é importante, né? Por que eu achei importante trazer essa experiência em sala de aula? Justamente porque me chamou muita atenção algumas questões atreladas à violência. Quando a gente faz esse trabalho de escuta, porque a filosofia também é escuta, a gente se dá conta que a gente tem muitos problemas dentro do ambiente escolar que extrapolam a nossa relação ali profissional do que é ser professor, né? Porque muita gente acha, ser professor é só lidar com o conteúdo. A gente sabe que não é isso, né? A gente está afetado pelo outro, a gente também vai ser atravessado pelos problemas que esses estudantes passam. E muitas questões surgiram dessa experiência, né? Casos de violência, abusos, né? Os alunos conseguiram entender o que é uma relação abusiva, por exemplo, lendo. Então, a literatura, ela traz esse envolvimento, né? São histórias difíceis, né? Por exemplo, a questão do abuso do próprio pai com as filhas, ali é uma história da Shirley Paixão que nos atravessa de uma forma muito dolorosa, mas são questões reais, né? São problemas reais que a gente precisa lidar também. Então, por isso que nas minhas aulas de filosofia, eu procuro sempre fazer esse diálogo com a literatura, não falando que uma é melhor que a outra, não, mas trabalhando justamente nesse cruzo, né? Essa encruzilhada que não anula os saberes, né? Também é importante frisar isso, que esse processo de descolonização, a gente não faz uma ruptura com o cânone, né, filosófico, a gente faz um cruzo, e no cruzar todos os saberes são importantes, né? Então, eu gostaria de trazer também esse elemento, né, para a discussão, porque muita gente agora trabalhando no processo de descolonização, acha que a gente vai anular tudo, não, é um processo de
de cruzo dos saberes, né? A gente sabe que muitas vozes foram silenciadas, ainda são, então a gente trabalha dessa forma, né? Um compromisso ético com a filosofia, justamente trabalhar a partir desses problemas, né? Ao meu ver como educadora, é esse movimento que a gente tem que fazer. Não é fácil, mas aí, obviamente, que de uma turma inteira não serão todos afetados, mas é um trabalho justamente plantando aí sementinhas, né? Então, agradeço a oportunidade de compartilhar a experiência com vocês, né? Se tiverem alguma dúvida também, estou aqui para a gente conversar um pouquinho, né? Muito obrigada. Muito obrigado. É Pamela, né? Deixa eu ver aqui. Isso. Pelo trabalho. Ainda eu estava falando com a professora Natália, acho que ela ainda não conseguiu entrar, né, na sala. E, assim, a sua experiência, né? Você disse que foi uma experiência de ensino, né? É muito interessante. Na hora que você estava apresentando, me lembrou uma escrita, né, do Wanderson Flor do Nascimento, pensando um pouco essas filosofias, né, da vagabundagem, né, referindo a essas filosofias da vagabundagem, que acho que são, de uma certa forma, uma filosofia popular, né, que traz, que, de alguma forma, como ele diz assim, que é uma filosofia que se recusa, né, a se submeter ou a pertencer a esse jugo colonial e se colocando nessa possibilidade, né, de um pensamento, de uma filosofia contra-colonial, mas com um coração, né? Ele fala de um coração de sabiá que tem possibilidade de criar novos caminhos, né? Onde a gente pode ali, né, ter um ensino, né, marcado por esse coração canto do sabiá, um ensino mais alegre. Então, acho que dá para perceber um pouco isso, né, essa sua experiência. Eu queria que você comentasse também um pouco, né, você fez essa experiência de ensino com alunos de que nível? Eu acho que eu não percebi, não. É do ensino médio, ensino fundamental? Como foi isso? Foi uma turma de ensino médio, terceiro ano. Ah, Eu acabei esquecendo, achei que não ia dar tempo, mas com a reforma do ensino médio, em Santa Catarina tem a trilha da aprendizagem. Não sei se algum prof já está trabalhando com esse cenário. Não sei, para cada estado está mudando muito, né, a reforma. Então, em Santa Catarina, as trilhas, elas duram 6 meses. Aí a gente tinha 3 aulas de filosofia, só que era em diálogo com as outras áreas de saber também, né? Porque agora perde o caráter de disciplina e vira, né, um componente grande áreas das ciências humanas, né? Então, foi numa turma de terceiro ano, trabalhando justamente a questão da violência. Então, eu trouxe o diálogo com a Conceição justamente porque são violência, e ainda mais é importante trazer um dado, Santa Catarina e Paraná, e na cidade de onde eu venho, né, que é a União da Vitória, não é Catanduvas, atualmente é um jogo aqui, estou no Rio de Janeiro, mas enfim, são dois estados com um índice muito grande de violência contra a mulher. E essa cidade especificamente, que é uma cidade interior de Santa Catarina, uma cidade com bastante casos, né, de violência de gênero, violência principalmente contra a mulher, né? Então, por isso que foi um movimento de pensar qual livro trabalhar. Esse livro, ele é um livro difícil, porque são violências bem explícitas ali, mas são experiências que são necessárias, né? e é interessante isso, né? E uma outra coisa assim, essas escolhas dos textos, né, ou dos contos, as histórias que você, né, propiciou ali com essa turma, algumas escritoras elas são negras, né? Assim, e como essa temática foi atravessada, essa questão, né, racial, principalmente pensando esse contexto, né, do sul do Brasil, né, Santa Catarina,
né, como que os alunos, né, ou esses alunos lidaram ou perceberam essa questão, e eu fiquei com uma curiosidade, né, por que que esse conto, na sua avaliação, esse conto que mais chamou a atenção dos alunos, como que você viu isso? Por que que você, como que você analisa essa atração por esse conto especificamente, em que os alunos mais se conectou e se debruçou sobre eles, né? Não sei se é conto ou história, não me lembrei agora como São que é. contos, são Contos, contos. contos. Só para deixar assim um pouco mais visual a experiência, então são 13 contos, né, o livro, foi dividido, os alunos escolheram qual história, né, qual nome, primeiramente eu não contei para eles do que se tratava, aí cada um deles escolheu uma história. Aí depois a gente fez esse círculo, né, que é o movimento de conversação, cada um apresentou, né, em estilo seminário, né, mas estilo de diálogo mesmo. Eles prepararam material para a gente fazer o varal posteriormente, e aí eles contaram como foi a experiência com cada conto. No final, eles mesmos que tiveram a ideia de apresentar para toda a escola. Era uma turma de 30 alunos, terceiro ano, que era muito proativa. A questão de ser a Natalina Soledad é uma história muito forte, não sei se todos conhecem o conto, né? A Natalina, ela é uma menina e ela está vivenciando vários tipos de misoginia dentro da casa. O pai dela dá o nome dela de Trossoleia, e aí ele diz que ela não fazia parte da família, porque um homem como ele não poderia ter a sua honra comprometida tendo uma filha, né, mulher. E a mãe também é silenciada nesse processo. Então, foi uma questão muito forte, assim, para eles, lendo. Assim, claro que a emoção, ela vem, né, justamente porque é o Sul, como você mencionou, algumas questões não parece que está nebuloso, né? Um movimento muito desconstrutivo nesse cenário. E a Natalina, ela cresce com esse desejo de ser quem ela é. Isso é uma questão muito filosófica, porque ela está em busca de quem ela é e ela não encontra um lugar dentro da família. Então, os 7 irmãos abusam dela de todas as formas variadas, explorando ela. Ela não se sente pertencente a lugar nenhum. Quando ela cresce, né, ela faz 30 anos, ela tem essa ruptura, né? Ela consegue mudar o nome. Filha da Solidão. Ela escolhe o nome Natalina Soledad. Aí os alunos trouxeram que foi uma das histórias que mais chamou a atenção, impactou ele justamente por esse processo de isolamento. E pós-pandemia, a gente também teve muitas questões relacionadas a questões, problemas psicológicos, depressão, isolamento, né? Então, eu olhando assim para a escolha deles, até foi bem emocionante a hora que eles fizeram o teatro para toda a escola, né? Deixa eu ver aqui, que tem uns comentários. Ah, tá. E justamente a história da Natalina traz esse envolvimento. Então, eu acredito que seja justamente por esse processo de identificação com os problemas que ela passa, né? Aí narra um pouquinho, né, desse processo de isolamento dela na escola, ela vai encontrando uma relação com até os livros, né? Esse acolhimento não vem de pessoas, né? Vem do próprio da própria conexão com ela mesma, né? Processo de autoconhecimento, saber que ela não estava sozinha, né? E também outra coisa que me fez lembrar, né, assim, nessa sua... Lembrando do Flor também, né, que tem uma outra expressão dele que é muito forte e interessante para pensar esses outros caminhos do filosofar, né, e ele faz uma referência que nessa filosofia, né, popular, ele falando da filosofia popular, mas eu penso que cabe bem aqui, porque pela experiência que você trouxe, né? Essas palavras são palavras corpo, né? Então, assim, e aí, nesse sentido, eu assim, também gostaria que você compartilhasse um pouco mais esse caminho metodológico do ensinar pela conversação, né? Se de fato é um caminho que possibilita esse mergulhar numa filosofia ou num exercício, numa experiência filosófica de pensar sobre tudo questões, né, tão dura, né, questão
de vida e de morte do corpo, né? E como que essas palavras corpo acabam abrindo esses caminhos nessa possibilidade, assim, né, metodológica mesmo, de um ensinar ou de uma possibilidade de uma aprendizagem mais aberta, né, e afetada, né, afetada pelo afeto, né, então, ou pelo canto, né, desse sabiá, que é o canto do coração da alegria, que acho que a música também, né, ela tem uma questão intrínseca de ser vida, né? Então, eu assim, queria que você comentasse um pouco mais, né, essa possibilidade de vivenciar essa experiência de um ensino pela conversação, né? Muito, muito obrigada, Cildo, né, professora Cildo. É uma questão bem importante, assim, de trazer aqui para a nossa roda, né? Atualmente, eu estou estudando aqui no Rio, estou fazendo doutorado em ensino de filosofia, com um diálogo na filosofia popular brasileira com o Haddock Lobo, o professor Rafael Haddock Lobo, e ele está caminhando nessa discussão, né, em pensar um ensino filosófico a partir da filosofia popular brasileira. E aí, ouvindo você falar da filosofia do Sabiá, um outro autor que tem, assim, me feito pensar questões relacionadas à filosofia é o professor Eduardo Oliveira. Ele caminha numa perspectiva da filosofia do colibri, outro pássaro aí, né? Que é esse olhar para o canto também. Outro elemento que a gente pode trazer de uma filosofia que rompe com a coruja hegeliana é a filosofia do Oxumaré. Pois é. O orixá ali das cores e tudo mais, que é esse movimento rasteiro, passar essa rasteira aí no currículo colonial. Nesse cenário, eu acredito que, para mim, ainda que eu tenho 7 anos de experiência como docente, né? Agora está um processo de ruptura, porque vim fazer o doutorado, né? Mas eu penso que a filosofia, por mais que ela tenha esse movimento de, muitas vezes, ela nos entristecer, porque ela é esse soco no nosso estômago, é uma coisa de revolta, mas ela também é aquilo que nos potencializa, é o afeto que nos potencializa. Então, filosofar também é deixar-se mergulhar pelos afetos. Então, a Bell Hooks, como uma filósofa, ela é muito importante para a gente pensar hoje o que a gente ensina em sala de aula, né? Justamente porque ela traz esse olhar do amor, do afeto, mas não um amor de forma romântica, como a gente foi ensinado, mas esse amor comunitário que se faz na ação. Não é fácil, porque muitas vezes a gente sabe que tem uma demanda muito grande, com a reforma do ensino médio é importante frisar isso também, né? A gente está aí sendo sucateado todo momento, né? As humanidades, principalmente as ciências humanas, mas ainda assim, a esperança, eu acho que é na brecha, é na rasura, é na borda que a gente consegue trazer algumas experiências, né? Não é sempre que a gente tem, mas a gente tem aí essa esperança, né? Porque não é uma coisa que é uma necessidade, né? Esperançar hoje, pensando na nossa questão de ser professor e professora, é justamente ser permeado pela esperança. Então, acredito que esse movimento, né, de trabalhar, seja Conceição Evaristo, seja Clarice Lispector, seja outra literatura, textos filosóficos, como o Ana Nascimento, é um filósofo bem importante que deve ser trabalhado em sala de aula, né? Renato Nogueira também tem várias discussões sobre o ensino antirracista. A gente não vê na filosofia muito discussão sobre, né? Hoje, a gente consegue, mas na 2017 né? Não tinha, ninguém falava sobre, né? Como se não fosse um problema filosófico a gente falar de racismo, a gente falar de gênero na filosofia, trabalhar mulheres, né? Vozes que a gente consegue visualizar até mesmo no mestrado profissional, quanto a mulher aparece, né? Quantas professoras, né, entrando na academia, porque a gente sabe também que há uma violência de gênero, né? Seja só para a questão da mulher, mas quando a gente tem a interseccionalidade, aí piora mais ainda, né? Mas só para eu não me alongar, não sei se respondi a sua questão, mas é justamente esse exercício, né? Muito obrigado, acho que é muito interessante tudo isso, né? E o seu trabalho, essa sua experiência e compartilhar isso, né? E eu fiquei com a filosofia do Sabiá, porque nas terras, né, do Maranhão, o Sabiá canta, né, desde dos poemas do Gonçalves Dias, né, lá no período colonial. Eu acho que por isso que
e esse canto, né, do sabiá, ela acaba atingindo os nossos corações. Eu acho que a sua experiência, né, é uma experiência muito importante nesse momento em que nós estamos, de fato, refletindo, né, e ousando experienciar novas formas de um ensinar, mas não de um ensino, mas, sobretudo, de um ensinar que seja atravessado, né, pela vida, pelo afeto, né, pelo coração, né. Eu acho que aí aproxima-nos muito, né, desse pensar, né, ou dessa filosofia que tem se espairado no Brasil, decolonial, que propõe essa reconexão, né, com as nossas também experiências de vivências, né, e de saberes, de aprendizagem construída nessa longa, calunga grande, né, ou nessa diáspora que se deu aqui nas Américas, e o Brasil, sobretudo, é um espaço muito fértil, né, para pensar isso e para vivenciar novos modos de ensinagem, né, e, sobretudo, eu acho que uma ensinagem potente é aquela que se propõe pelo caminho da circularidade, da conversação, do diálogo, enfim. Então, acho que o seu trabalho nos possibilita esperançar, né, na fertilidade de um novo caminho nesse processo de ensino, sobretudo num contexto da filosofia, que até pouco tempo era, ao meu ver, né, talvez uma das áreas das nossas ciências mais marcada pela branquitude, né, ou pelo eurocentrismo, né, enfim. Então, aí é mais difícil fazer esse rompimento e dizer que a rua, né, que o marginal, que o vagabundo, que, né, todos esses outros, né, personagens da vida também possa ser potências para a gente filosofar com eles e a partir deles. Então, acho que é isso que a sua experiência, né, acabou nos propiciando. Então, eu quero agradecer e parabenizar, né, por esse compartilhamento, né, dessa experiência nessa roda de conversa. Muito obrigado.